Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É com muita satisfação que estamos aqui para compartilhar mais uma ministração da palavra do Senhor nosso Deus. O nosso texto hoje está em Provérbios, capítulo 24, verso 11. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e são a causa de não sermos consumidos. Eu peço ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos instrua para compartilharmos a palavra do Senhor com graça, com unção, com poder, com sabedoria, de forma clara, de forma que todos que ouvirem e virem esse vídeo compreendam a palavra do Senhor com clareza. Pai, fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Antes, meus irmãos, de darmos início ao compartilhamento da palavra, eu gostaria de contar com a sua ajuda nessa missão, nessa tarefa de proclamar a palavra do Senhor. E você deve estar se perguntando, mas pastor, como que eu posso ajudar? Tem várias maneiras de ajudar. Uma delas, e talvez uma das principais, seja oração. Você que gosta dos nossos conteúdos, que tem assistido às mensagens que temos proclamado, quando for possível, eleve a Deus uma voz em oração, pedindo a Deus para que nos dê graça, para que nos capacite na proclamação dessa palavra. Uma outra coisa também é que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva lá, ative o sininho, porque todas as mensagens que nós anunciarmos, que nós postarmos, você vai receber essa mensagem primeiro do que as outras pessoas. E ainda mais, você pode ajudar também curtindo. Quando você dá uma curtida, ou quando você faz um comentário, ainda que seja amém, glória a Deus, ou eu concordo, ou eu não concordo, você ajuda com que esse conteúdo seja entregue pela plataforma para mais pessoas. Então, se você puder, esteja orando por nós, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta e compartilhe. Você fazendo isso, você não tem ideia de como você nos ajuda na proclamação da palavra do Senhor. Você se torna um cooperador conosco na proclamação da palavra do Senhor, nosso Deus. Fazer as coisas de Deus não é fácil, né? Nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus. Enquanto eu estava preparando os equipamentos, estava um silêncio aqui sepulcral, né? Não tinha barulho algum e tal, mas foi só a gente começar a gravar o vídeo, gravar a mensagem, né? Aí está aparecendo aí moto roncando o motor, carro freando aqui perto, mas Deus sabe todas as coisas. Não será isso que vai de maneira alguma nos impedir de anunciar a palavra de Deus com o auxílio do Todo-Poderoso, e assim o faremos com a graça do Senhor. O autor de Provérbios nos traz uma mensagem muito impactante, uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito significativa quando nós entendemos, quando nós compreendemos essa mensagem e quando nós começamos a colocá-la em prática. A primeira parte aqui, ele fala o seguinte: livra os que estão sendo levados à morte. Será que nesse dia alguém foi levado à morte? Será que nesse dia alguém foi executado porque não pagou uma dívida com tráfico? Será que nesse dia alguém foi executado porque tinha um pensamento contrário ao governante daquele local, daquele país, daquele local? Será que alguém hoje foi levado à morte porque ele não aguentou as pressões, a angústia, a dor, o sofrimento, e aí ele deu cabo na sua própria vida? Então são muitas as situações que levam as pessoas a ser levadas à morte. Às vezes uma dívida que a pessoa contrai e a pessoa ali não usa bem a cabeça e sempre tem um amigo, né? Ou tem um agiota ali que te empresta o dinheiro. E aí a pessoa às vezes não dá conta de pagar aquele dinheiro e às vezes paga com a vida. E daí por diante. Mas o autor de Provérbios, ele fala o seguinte: livra os que estão sendo levados à morte. Então, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que nós entramos em contato com essa palavra, nós somos chamados pelo Deus Todo-Poderoso para livrar aquele que está sendo levado
para a morte. Então, nós somos chamados para ser um instrumento de Deus, para interceptar essa pessoa que está a passos largos em direção da morte, para que ele não vá para aquele lugar. E algumas coisas podem ser feitas. Muitas vezes, quando a gente fala sobre você ajudar, as pessoas já fecham o coração, né? Já cruzam os braços, já cruzam as pernas, fecham o coração, achando que a gente está falando de dinheiro. Não. Às vezes a ajuda que a pessoa precisa é de uma palavra que vem do céu, uma palavra transformadora, uma palavra que vai ajudar aquela pessoa a mudar de direção. Ele estava indo para o caminho de morte, ele estava indo para cumprir a sentença de morte sobre a vida dele, e por meio da palavra que você foi instrumento nas mãos de Deus, você foi um agente nas mãos de Deus para levar uma palavra salvadora, transformadora, e essa pessoa então deixa de continuar caminhando em direção à morte e passa a seguir um outro caminho. Então, a primeira parte fala isso: livra aqueles que estão sendo levados para a morte. Eu estou aqui na igreja, no templo da Igreja Batista Nacional do Encontro. Outro dia, numa live aí, né, eu falei, falando da igreja aqui, e eu falei Igreja Batista Nacional Lírio dos Vales. Lírio dos Vales é uma igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás, no outro bairro, mas o que eu quero falar é da Igreja Batista Nacional do Encontro. Essa igreja, ela realiza um projeto chamado Projeto Ponto de Encontro. Esse projeto Ponto de Encontro é um trabalho que é realizado em parceria com a Escola Inácio, aqui da comunidade, aqui do bairro. E já teve momentos que, por meio desse projeto aqui, a gente atendeu cerca de 100 e poucos alunos, 120 alunos da Escola Inácio aqui, com oficinas, ensinando as pessoas. Teve vários alunos que participaram conosco aqui, e quando chegaram e completaram os 16 anos, ele foi encaminhado para ser menor aprendiz, conseguiu um emprego, tudo através do projeto aqui. Aprendeu coisas na oficina, aprendeu a fazer um artesanato, aprendeu a fazer uma coisa ou outra, não é? E esse trabalho, na minha maneira de ver, é um dos trabalhos mais extraordinários que essa igreja já realizou. A igreja aqui é uma igreja que trabalha, faz trabalho no sistema prisional, de atendimento religioso no sistema prisional. É um trabalho importante. A palavra de Deus fala sobre isso, para não esquecer dos encarcerados, bem como dos enfermos, e essa igreja faz tudo isso, né? Mas eu digo que é o trabalho mais importante, porque quando nós estamos ali no presídio anunciando o evangelho para um preso, a chance desse preso ele acolher o evangelho é muito pequena. Muitas vezes esse preso está ligado a uma facção que ele não pode sair dela. Se ele falar que ele aceitou a Cristo, às vezes ele pode até morrer, não é? E em alguns casos, a pessoa, quando eles veem que a pessoa se converteu verdadeiramente, realmente quer andar com Cristo, eles liberam aquela pessoa a andar com Cristo. Mas aí ele não pode também se envolver com nenhum outro tipo não pode voltar para a facção, nem para nenhuma outra, não é? Mas muitas vezes, quando aquela pessoa sai lá no presídio, aquela pessoa está sendo um crente honesto, está sendo um crente fiel, mas quando ele sai aqui para fora, a sociedade não acolhe essa pessoa, a sociedade não dá oportunidade para essa pessoa. Veja o exemplo que eu vou dar. Faz de conta que você tem um comérciozinho, você tem uma padaria, e você está precisando de um repositor para a sua padaria. E você coloca uma placazinha lá: ó, precisamos de repositor e tal. E aí 30, 40, 50 jovens se inscrevem lá para essa vaga. E quando você vai analisar aqueles 50 que se inscreveram, você vê que um ali tem passagem pela polícia. Esse é o primeiro que você corta da linha. Então, ou seja, a chance da pessoa que passou pelo sistema prisional, ele encontrar um emprego aqui fora é muito difícil. A não ser que lá, enquanto ele esteve no sistema prisional, ele tenha aproveitado as oportunidades e participado de algumas atividades que oferecem lá. Tem no caso do presídio que a gente vai aqui, tem fábrica de bolas, tem negócio de alimentos, né? Faz salgadinhos, faz churrasquinhos, espetinhos, essas coisas. Tem várias coisas lá, tem fábrica de gesso, tem várias coisas. Mas também não tem vaga para todos os presos.
Então, nem todos têm oportunidade de participar dessas oficinas, de aprender uma profissão. Então, de maneira que quando a pessoa sai aqui fora, se ele não for um pintor, se ele não for um eletricista, se ele não for um pedreiro, se ele não souber fazer alguma coisa que dá para ele tocar a vida como autônomo, a chance dele sobreviver aqui é quase que nenhuma, porque dificilmente alguém vai abrir o coração e vai dar uma oportunidade para um ex-presidiário. Então, quando nós fazemos um trabalho que pretende alcançar as crianças, antes que a criança se corrompa, antes que a criança passe por experiências terríveis no mundo das drogas, da criminalidade, das coisas erradas, então eu reputo que esse trabalho é mais importante, você alcançar a criança antes que ele se embrenhe no mar de lama, antes que ele se afunde no poço da perdição, não é? Não é que para o outro não tem jeito, tem, mas a chance para o outro é muito mais reduzida. Então, a igreja que faz um trabalho, a Igreja Batista Nacional do Encontro, faz um trabalho muito bom há mais de 15 anos, faz um trabalho com essas crianças de 7 a 14 anos. Não é? Durante a pandemia parou, mas esse ano, com a graça de Deus, está sendo retomado esse trabalho e pedimos, inclusive, que você esteja nos ajudando em oração, para que Deus continue abençoando esse trabalho, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas venham ter a oportunidade de andar na luz e não nas trevas, andar na presença de Deus, conhecendo o amor de Deus, experimentando as coisas de Deus na sua vida. Então, isso é livrar aquele que, se você não intervém, se você não o intercepta no percurso, ele vai ser conduzido, na sua grande maioria, para a criminalidade, para o vício, para as coisas erradas. E aí então você já chega junto na escola, já pega esse menino e já começa a trabalhar com esse menino para que ele tenha uma condição de vida melhor, para que ele tenha um futuro, para que ele tenha esperança, para que ele tenha oportunidade. Então, isso é livrar da morte. Eu sou privilegiado em muitas coisas na vida. Não que eu tenha escolhido isso, não que eu tenha buscado isso, mas que acontece naturalmente. Geralmente o privilegiado é assim, ele não faz nada para ser, ele simplesmente é privilegiado. Não é? O local onde eu moro, bem próximo lá de casa, é questão de atravessar 2 ruas, e dependendo do ponto que eu atravesso uma rua só, e eu já estou num parquinho que tem perto da minha casa. E nesse parquinho eu faço ali pela manhã 1 hora de caminhada, e faço o meu exercício matinal lá, e faço a minha caminhada, e faço meus alongamentos e tudo. E depois que eu acabo esse exercício físico, eu faço também um exercício espiritual. Eu vou orar, eu vou meditar, eu vou pensar nas coisas de Deus. É um lugar muito bonito, é um lugar muito agradável, muitas árvores, passarinhos cantando. É um lugar realmente muito agradável, esse lugar onde eu faço essa atividade matinal. E tem sido uma bênção muito grande para a minha vida. E hoje mesmo eu estava lá, Senhor, muito obrigado, Pai, porque muito pertinho da minha casa eu tenho esse lugar onde eu posso praticar o meu exercício físico, onde eu posso praticar o meu exercício espiritual. Mas eu estou colocando tudo isso para você, para que você entenda o que eu vou te falar agora. É muito comum, hoje, por exemplo, tinha 3 garotos lá com material escolar, e que estava lá na pista de skate, não é? Conversando, fumando um cigarrinho de palha, aquela coisada toda. E aí, mais tarde, chegou uma outra pessoa e começou a conversar, tá vendo? Esses meninos estudam na mesma escola que o meu filho estuda. Mas olha só, matando aula. E eu falei, pois é, às vezes os pais acham que é porque o menino saiu de casa no horário que ele foi para a escola. Então, meu irmão e minha irmã, cabe o pai participar das atividades dos filhos, cabe o pai participar das reuniões que tem na escola, ver lá a frequência do menino, se ele está indo na escola, se ele não está indo, então, se não está indo, chegar nele, meu filho, olha, considerar que você teve tantas falhas, mas você saiu de casa aqui, uniformizado, tudo direitinho, e foi para a escola. Para onde que você foi, onde você estava. Então é lógico que essa primeira missão é dos pais, de não permitir que os filhos vá para um caminho ruim,
vai para um caminho que vai prejudicar a vida dele, vai para um caminho que vai atrasar a caminhada dele e que pode até mesmo levá-lo à morte. Então essa primeira missão, é claro, que é dos pais, não é? Eu tive um outro privilégio muito grande, que quando era criança eu fui criado no interior, e a gente tinha muito espaço para brincar, a gente tinha muita área para brincar, e eu lembro que o local onde eu aprendi a nadar, por exemplo, tinha jacaré, e às vezes a gente pegava uma tora de bananeira, um pedaço de bananeira, e abraçava nele com um braço e com o outro, ia nadando, e de olho no jacaré lá, para ver se não estava aproximando, não é? E a gente tinha muito espaço para brincar e tal, e assim era, juntava menino, já viu, menino não tem juízo, né? Eu costumo dizer hoje em dia que Deus exerce uma proteção especial para com as crianças, né? Para livrá-los do mal, para livrá-los do dano, para que coisas ruins não aconteçam. Mas naquela época acontecia algo muito interessante. Qualquer adulto, não precisava ser seu pai, não precisava ser um parente seu, não precisava, não. Qualquer adulto ouvir uma criança fazer alguma coisa errada, ele olhava assim, a criança já parava, nem falava nada. E a criança também sabia para o outro lado que ele tinha que parar, porque o adulto, ao ver aquilo ali, né, não estava gostando daquele comportamento. E se você insistisse, ele ia contar para os seus pais. E aí você ia apanhar, e daí por diante. Mas o certo é que nós precisamos criar mecanismos para interromper aquelas pessoas que já iniciaram seus passos no caminho da morte, que já estão andando no caminho da morte. Precisamos interceptar essa pessoa antes que ele aprofunde nesse caminho, antes que ele chegue no final dele e vai ter ali a sua vida ceifada pelo anjo da morte. Mas essa função é dos pais, não é? É dos familiares mais próximos ali, um tio, uma tia, o avô, a avó, aquele que está mais perto, e ao vir a criança já na primeira decisão que é ruim, na primeira escolha que é ruim, já desviar aquela criança do caminho da morte. Olha, esse caminho não é bom. Essa escolha que você está fazendo não é boa. Essa escolha que você está fazendo vai te levar para um lugar ruim. Porque se você não faz, aquela pessoa então vai ter confusão de qual caminho. Eu posso fazer o que eu quiser, não, e não pode fazer o que quiser. Criança não pode fazer o que quiser. Os antigos já falavam que a educação vem de berço. Já no berço, você já começa a educar a criança. Ele não mama, não é na hora que ele quer, não. Ele mama na hora que você programa, se é a cada 2 horas, se é a cada 3 horas, e daí por diante. Ou seja, a educação vem de berço. Então, quando nós fazemos isso, nós interceptamos a pessoa que está caminhando para o caminho de morte. Não apenas caminhando, mas está sendo levado. Livra os que estão sendo levados à morte. E aí eu faço uma seguinte pergunta: quem é que leva para a morte? Muitas vezes, quem leva para a morte é um amigo, que vira para você, que vira para o seu filho, que vira para o coleguinha e fala: não tem nada a ver, não tem problema, é só dar um tapa aqui na maconha, é só dar uma cheiradinha aqui, é só... Não, a gente só vai praticar ali, só vamos pegar aquele negócio ali na casa do vizinho ali, ninguém está vendo e tal. Mas quem está levando essa pessoa para o caminho da morte? Quem é que leva para o caminho da morte? Porque Jesus, Ele é o próprio caminho que leva aos céus. Ele é o próprio que conduz aos céus, que conduz à bênção, que conduz às coisas boas, às coisas agradáveis, às coisas que traz o favor de Deus, que traz a presença de Deus, que traz a graça de Deus, que traz a bondade de Deus. Então, quem é que conduz, quem é que leva pelo caminho da morte? Quando eu ministro no Salmo 23, eu costumo falar sobre isso, ser levado, ser conduzido. Lá fala: leva-me às águas tranquilas, guia-me a pastos verdejantes. Ou seja, o Senhor, cuidando de nós, que somos ovelhas do seu pasto, Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos leva aos pastos verdejantes. Então quem é que te leva para o caminho da morte? Quem é o que te leva para entregar ao espírito da morte, ao anjo da morte? Esse com certeza não é o Filho de Deus. Ainda que ele esteja vestido de luz, não é o Filho de Deus.
Então, mas a palavra do Senhor nos chama para livrar aqueles que estão sendo levados. Quem leva para o caminho da morte é o anjo da morte, é o demônio, é o Satanás. E é lógico, meus irmãos, que o diabo, ele leva a pessoa, mas oferecendo o que a pessoa quer. O diabo jamais vai oferecer para a pessoa o que ele não quer. Quando ele oferece uma droga para a pessoa, ele não fala que aquela pessoa pode ficar viciada, ele não fala que aquela pessoa pode se tornar escravo daquele vício, ele não fala que aquela pessoa, que quando ele não tiver recurso para comprar aquele negócio, ele às vezes vai até se prostituir, vai até vender o seu próprio corpo para conseguir aquela droga. Ele não fala isso. Ele só fala do prazer que você vai sentir, na satisfação que você vai sentir, na alegria que você vai sentir por alguns poucos instantes. Mas não sabendo você que a intenção dele é te entregar ao anjo da morte. Aqui, mais um otário. Aqui, mais um inocente. Aqui, mais um simples que eu trouxe aqui, que eu enganei e que eu trouxe a perdição, a destruição. Então, mas eu e você, nós somos chamados para livrar aqueles que estão sendo levados. E como que nós podemos fazer isso? Interceptando a pessoa no seu percurso, no meio do caminho. Não é? A Bíblia fala de Jesus chegando em Jericó, e ali na entrada de Jericó tinha um cego à beira do caminho, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus manda chamá-lo e pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E Jesus restaura a vida daquele moço. Ou seja, no meio do caminho, ali Jesus intercepta aquele moço que estava envolvido na escuridão, que estava envolto na escuridão, que estava perdido na escuridão, que estava tomado na escuridão, e Jesus o liberta, e Jesus restaura a sua visão, e ele passa a ver e andar agora pelo caminho, não mais no caminho da escuridão, mas no caminho da luz, no caminho que é Jesus, e teve a sua vida mudada. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos os agentes de Deus para interceptar aquela pessoa que está sendo levada à morte, à destruição, à condenação eterna. Mas nós podemos interceptar essa pessoa na beira do caminho e trazer, com a graça de Deus, libertação. E alguém pode estar falando: pastor, mas como nós podemos fazer isso? Eu já falei aqui no início que você pode ajudar orando, você pode ajudar curtindo um vídeo, você pode ajudar comentando, você pode ajudar compartilhando. Como assim, pastor? Você está aproveitando esse negócio para... Não, é porque é a palavra de Deus que liberta. Quando a palavra de Deus chega ao coração da pessoa, a pessoa às vezes abre o coração, os olhos da pessoa são abertos, os ouvidos da pessoa são abertos, e ele para de ouvir aquela voz que estava conduzindo ele para a destruição, e passa a ouvir a voz de Deus, e tem a sua vida mudada, e tem a sua vida transformada, e as coisas mudam para ele. Eu conheci um rapaz, esse rapaz, nós estamos falando aqui de coisas de muitos anos atrás, tá? Talvez de 25, 30 anos atrás. E eu conheci esse rapaz, e esse rapaz ele trabalhava aqui numa empresa com lapidação de pedras preciosas. E essa empresa que ele trabalhava foi garimpar, executar um garimpo lá na Bolívia, no meio da mata. Garimpo nunca é dentro da cidade, geralmente garimpo é em lugares ermos, em lugares distantes, em lugares afastados. E aquele rapaz foi tomar conta dos funcionários da empresa lá naquele garimpo lá. E ele já usava uma droga de vez em quando, né, então, mas sem ser viciado ainda e tal, aquela coisada toda. Mas lá na floresta, lá no garimpando lá, ele acabou conhecendo algumas pessoas. E na época ele conseguia comprar, como eu disse, estou falando de questão de 20 anos atrás. Não tem noção dessas coisas hoje, como é que é, preço, não tem noção dessas coisas. Estou falando de coisa de 20 anos atrás. Então ele contava que lá na floresta, lá no meio do mato, lá, ele comprava, era 1 quilo de cocaína pura, não é? Ele comprava 1 quilo de cocaína, e não comprava, ele não era traficante não comprava para vender não. Ele, durante a semana, ele trabalhava de segunda a sexta-feira, depois que encerrava o expediente, começava a cheirar aquilo, sexta, sábado, domingo, e o pau quebrava, aquela coisada toda e tal. E
Foi assim durante muito tempo, essa rotina dele. Mas chegou um momento que o garimpo já não produzia de maneira que compensasse a manutenção do garimpo lá, não é? E ele então, a empresa traz de volta os funcionários para o Brasil. E ele que estava acostumado a comprar lá 1 quilo de cocaína lá na floresta, no meio do mato, aquilo era barato. Quando voltou aqui para Belo Horizonte, para comprar 1 gramazinha, era um absurdo. Então, em pouco tempo, o dinheiro dele acabou, não é? E ele morava com a mãe aqui na capital e começou então, já que o salário dele já não dava conta mais para comprar, ele começou a pegar as coisas de casa e vender e trocar pela droga, e tal, aquela coisa toda. E a mãe dele não aguentou a situação, tinha uma casa no interior, voltou para o interior, ele ficou na casa sozinho aqui. E um dia ele desperta lá, depois que passa o efeito da droga, e não tinha mais nada na casa, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha mais nada. A única coisa que ele ainda não tinha vendido era o aparelho de televisão. E aí ele pega e liga aquele aparelho de televisão, e ele começa a ouvir uma ministração: olha, você que está atolado no vício, você que está aprisionado no vício, você que está preso no vício, olha, Jesus é a solução para a sua vida, Jesus te tira dessa situação, Jesus muda a sua vida. E aquele dia, aquele rapaz aceitou a Cristo Jesus, nunca mais fez uso de droga, e a partir daquele dia começou a andar com o Senhor e recomeçar e reconstruir a sua vida. Por quê? Porque ele foi interceptado, ele já estava muito perto da morte, muito perto da destruição, mas ele foi interceptado com a palavra de transformação, com a palavra de libertação, com a palavra de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E aquele rapaz teve a sua vida mudada e teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Então, às vezes, uma palavra que chega à pessoa através de um vídeo, através de uma ministração na televisão, ou que você mesmo dirige para ele uma palavra: olha, meu amigo, Deus tem a solução para a sua vida. Eu lembro que um dia atrás eu abordei um jovem, esse jovem estava começando a traficar drogas. E eu orando a Deus, para Deus me dar uma oportunidade para eu falar com ele, porque essas coisas não é fácil. Nem sempre a pessoa quer ouvir, nem sempre a pessoa quer escutar, não é? E eu orando a Deus e tal, e de repente Deus me deu uma oportunidade, eu pude falar com aquele jovem. Eu falei: rapaz, olha, você é ainda de menor, você acabou de sair da detenção, mas como de menor, eu dou assistência religiosa no presídio, a coisa lá não é fácil, sobretudo para quem entra no sistema prisional. Às vezes ele chega àquele primeiro lugar de acolhimento, às vezes uma cela que cabe, às vezes 8 pessoas, tem 20, tem 30 pessoas, e ali aqueles 8 vão dormir na cama, porque foram mais fortes, porque cobriram os outros de pancada e tomaram conta daquele lugar. Os outros têm que dormir em pé, têm que dormir sentado. Não é fácil. Você é jovem, você ainda tem oportunidade de escolher um outro caminho. Eu sei que não é fácil, mas se você buscar em Deus, Deus é poderoso para te ajudar, para te tirar dessa situação. Então, às vezes, uma palavra que você desfere, que você proclama, que você fala, que vai ser um instrumento de Deus para desviar aquela pessoa que estava sendo conduzida à morte. Não é? E para a gente encerrar, a parte final do versículo fala: detém os que vão tropeçando para a matança. Eu fico pensando aqui, meu irmão, minha irmã, eu faço uma imagem mental aqui, terrível. Ou seja, aquele que vai tropeçando para a matança. Não é? Eu penso em Jesus carregando a cruz, tropeçando no meio do caminho, sendo chicoteado e tendo que levantar e carregar a cruz até o lugar de morte. Mas esse foi um lado bom, porque a morte de Jesus nos trouxe vida, e vida em abundância. Mas eu fico pensando naqueles que não é Jesus, naquele que está no pecado, naquele que está no erro, naquele que está numa situação terrível, que mesmo tropeçando, ele continua sendo levado, ele é forçado a levantar e continuar no mesmo caminho de morte, no mesmo caminho de destruição, no mesmo caminho ruim, mesmo tendo dificuldade. Mas ele não consegue retornar, ele não consegue mudar de direção, ele não dá lugar à conversão, porque conversão é exatamente isso, é mudar de direção. Você está vindo nessa direção aqui e de repente você vai para outra direção, ou volta para outra direção, mas não continua mais no mesmo caminho.
E nós somos os instrumentos de Deus, nós somos os agentes de Deus, nós somos os chamados de Deus, nós somos os dons que Deus deu para a igreja, para interceptar aqueles que estão sendo levados à morte. E estão sendo levados, mesmo ele caindo, mesmo ele sendo arrastado, mas está levando ele para a morte. Ele está sofrendo, ele está sendo arrastado, ele está sendo guinchado para a morte. E nós precisamos interromper com uma palavra que corte aquele aguilhão, uma palavra que corte aquelas cadeias, uma palavra que corte aquelas amarras que o aprisiona no pecado, no erro, no engano, para que ele venha conhecer a luz de Deus e seja salvo, e seja liberto, e seja transformado, porque Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a resposta para todo e qualquer problema que nós tenhamos. Jesus é a solução para todo problema que eu tenho. Jesus é a solução para mim, Jesus é a solução para a minha família, Jesus é a solução para o meu trabalho, Jesus é a solução para eu me libertar de um vício, Jesus é a solução para eu levantar e seguir o caminho da vida. Jesus é a solução para libertar aquele que está sendo levado para a morte. Que Deus te capacite para ser um instrumento, um agente dele, para libertar, para interceptar aquele que estava sendo levado à morte, até mesmo arrastado, tropeçando, mas que com a graça de Deus, por meio de uma palavra, por meio de uma oração, por meio, você seja um instrumento de Deus para interceptar aquela pessoa e conduzi-lo ao caminho da vida, ao caminho do céu, ao caminho que glorifica a Deus, e que Deus em Cristo te abençoe. Ficamos por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir.